Estamos voltando aqui a falar com Marcelo Flitz. Vamos perguntar um pouco como é que funcionam essas leis, as leis de proteção, né, às religiões afro, se é que elas existem, se é que elas funcionam. Fala um pouco dessas leis. A gente está falando isso aqui nos bastidores, né? E assim, existe muitas leis que nos defendem, que nos dão direitos, não só para as tradições de matriz africanas, para movimentos sociais, né? Nós temos o Estatuto de Igualdade Racial, né? Nós temos o Estatuto da Criança, do Idoso. Nós temos várias coisas importantes que estão no papel e que funcionam, né? E que cabe ao cidadão fazer valer, né? Você estava falando aí de uma lei recente que foi aprovada agora pela deputada estadual Leci Brandão, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que já esteve nessa casa, já foi madrinha de um dos projetos nossos do Prêmio Tabaco de Ouro. Sim, uma pessoa muito compromissada, que foi muito, inclusive, perseguida na última eleição. Ele é carioca, né? Ela foi muito perseguida na última eleição. Pessoas que tentaram embaralhar a sua candidatura por conta de ela ser uma defensora das nossas tradições, mas graças a Deus foi reeleita. E a lei do Dia Nacional da Umbanda, que inclusive foi uma lei que eu tive uma participação, embora não reconhecida, mas tive, porque na época essa lei, ela foi, se eu não me engano, elaborada federal teve uma participação de Aguinaldo Timóteo, do Paulo Paim, que na época era deputado federal, depois virou senador. E por último, outro deputado, né, que eu falei com uma assessora dele, falei, olha, existe uma lei lá que está engavetada, ela precisa ser desengavetada, e foi desengavetada, foi levada adiante, e graças a Deus foi sancionada, né? E hoje a Umbanda é reconhecida como Dia Nacional. Existem algumas leis importantes, né, que estão sendo feitas e que eu acho que todo movimento... dia para quê? Acho importante. Até para se lembrar, né? Sim, como a baiana, por exemplo, a baiana de Acarajé, né, é reconhecida como patrimônio material do Brasil. Sim. É uma lei federal, né? É uma lei, é um reconhecimento pelo IPHAN, né? O IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, reconheceu a baiana como patrimônio. Esse título de patrimônio material, ele é renovado de 10 em 10 anos. Recentemente foi reavaliado o título. E as baianas tiveram novamente o título de patrimônio Acarajé. E assim, hoje a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, reconhece a baiana. Tem o Dia da Baiana, foi feito pelo César Maia. E existe agora a baiana é reconhecida também no estado, né? A deputada enfermeira Rejane fez, e o governador Pezão sancionou a lei que reconhece a baiana como patrimônio estadual. E a gente tem levado isso para outros municípios, como a própria lei da Umbanda, né? Hoje em São Paulo existe, no município de São Paulo, o Dia da Umbanda e do Umbandista, né? Que é o dia 15 de novembro, né? Do Quito Formiga. E existe também agora pelo Estado. E eu acho que todos os espaços e tudo que a gente puder fortalecer, né? Agora, mais importante que isso é fazer com que essas ações sejam divulgadas e o nosso povo tenha conhecimento, até para justificar em projetos, para saber da sua importância. No Rio de Janeiro, por exemplo, tem vários projetos culturais. Eu tive uma reunião com a secretária de Cultura do município recentemente e ela estava me falando, por exemplo, de um projeto dela para ano que vem, todos os projetos culturais serem envolvidos em editais, que eu acho importante, democrático, mas existe alguns projetos, e eu falei com ela em seguida, que eu acho que não tem que passar por edital. Por exemplo, existe o Dia da Baiana no Rio de Janeiro, que é uma data oficial, é uma data reconhecida pelo município. Existem alguns projetos que estão no calendário oficial da cidade, que eu acho que esses projetos precisam de incentivo. Se a prefeitura não tem, por exemplo, uma dotação específica à altura daquele evento, mas que contribua
Você vê, eu acabei de fazer um evento grande recentemente, o qual ele teve um apoio da prefeitura, mas ele não teve patrocínio. A gente criou uma rede de amigos, de colaboradores, para que o evento se realizasse. Então, hoje em dia, a gente depende disso, porque às vezes o projeto social fica preso a um patrocínio que se não vem, o projeto não se realiza. Isso é ruim para a comunidade, isso é ruim para o projeto em si, entendeu? Então, eu acho importante juntar empreendedores que às vezes querem fazer, não têm condições de fazer e que só conseguem fazer através de rede. É o que a gente tem procurado fazer, entendeu? Você mesmo estava falando aqui recentemente da questão da Prefeitura de São João de Meriti, que a gente falou aqui no bloco anterior, né, que é uma prefeitura pequena, o governo está na primeira gestão, mas o governo também ele tem esse vício de achar que todo mundo que o procura quer que ele faça sozinho. Quando na verdade não é, né? É uma parceria, todo mundo deve ter uma contribuição e o governo, por que não a dele? Né? E às vezes, infelizmente, a gente vê setores da sociedade sem atendimento nenhum, sem política nenhuma. Ou seja, o fato, ele não quer ajudar a sua TV, tá, mas qual é a TV que está ajudando? Qual é o projeto voltado para essa questão da comunicação, que são importantes, né? Porque ele mesmo, às vezes, senta um pau nele, quando, na verdade, ele está fazendo alguns trabalhos de relevância e outros que precisam ser chamados a atenção. E eu acho que é o papel da sociedade cobrar e da mídia divulgar e tornar público as coisas, como você falou, boas, mas também as ruins, para que haja uma reflexão da própria gestão, né? E se no caso a não execução de alguns setores do governo, de pastas, que sejam trocados, alterados, porque infelizmente às vezes as pessoas têm a ideia de que aquelas pessoas têm sensibilidade com a questão e quando vão na prática não conseguem. Já que você falou em prefeitura, deixa eu te falar uma pergunta. As prefeituras da Baixada Fluminense, as religiões, no caso, foram as mais atacadas. Você sabe por quê? Falta de defesa, falta de política pública, falta do setor organizado. E, infelizmente, hoje em dia, o gestor público, ele não quer saber da importância da cultura, né? As pessoas estão preocupadas com a quantidade de pessoas que aglomeram, né? Você vê a questão do índio, que é uma questão que não tem nada a ver conosco, mas é uma questão importantíssima e seríssima. A falta de atenção que o povo indígena está sofrendo, perdendo terras, vendo sua cultura sendo degladiada, sendo agredidos, mortos e por aí vai, né? Então, assim, infelizmente, o poder público está preocupado com o que agrega multidões. Ele quer voto, ele quer se manter no poder. Né? E eu acho isso muito sério, porque a gente está vendo o caminho que o nosso país está indo. Essa ganância de roubo, de falcatrua, né? Acho que a gente viu aí, né, recentemente aí um governador preso de uma forma absurda, sabe? Sem um pingo de humanidade, eu acho que essa é a palavra. Né? Porque uma pessoa que vem do berço que ele veio, né? E essa ganância de poder, sabe? E não é pouco deixar pessoas com fome, deixar pessoas sem assistência médica, saúde, questões essenciais que estão nas leis, são direitos, né, de idosos e que não são cumpridas. Então, hoje em dia está... Pelo próprio governo, né? Pelo próprio governo, exatamente. Então a gente vê aí esse ataque às nossas tradições. Eu acho que é ataque às minorias, ataque às culturas, né? É uma coisa absurda. Eu acho que os governantes precisam rever, precisam ter próximo deles pessoas sensíveis a essas questões, porque não só as tradições de matriz africanas, mas como todas as tradições importantes, precisam de respeito, precisam de atenção, precisam de políticas. Um governo há uma diversidade tão grande de pastas, exatamente para tratar de determinadas questões, e que às vezes algumas pastas são ocupadas por pessoas sem sensibilidade nenhuma, sem compromisso nenhum. A gente não sabe de onde essas pessoas vêm. Elas caem de paraquedas, foram candidatas, tiveram uma quantidade de votos expressivo e não sei o quê. Não tem sensibilidade nenhuma. É parente, tem alguma ligação.
Então isso tudo muito ruim, né? Porque acho que perde a cultura. São João, por exemplo, como você estava colocando, citando, e que é uma cidade que o axé aqui meu está, o Icapra está aqui também, tudo junto. É uma cidade que tem uma cultura tão bacana e que está se perdido. Quem sabe da cultura de São João? Quem sabe da cultura de Duque de Caxias, da cultura de Nova Iguaçu, da cultura de Nilópolis, da cultura de Belford Roxo, né? Belford Roxo é um município grande e que está ali tão maltratado, né? A gente vê uma cidade esburacada, várias cidades da Baixada, né? E aí, quanto mais o seu bairro é na periferia, mais esquecido é. A própria cidade do Rio de Janeiro está passando por um processo, né? Onde você vê, ontem mesmo eu fiz um evento em Copacabana, então eu pude ver ali um cuidado com o bairro de Copacabana, do Gari, da Guarda e de uma série de... Um cuidado que não é suficiente, porque a gente vê assaltos correndo assim a dia claro, né? Mas infelizmente você vê, por exemplo, eu tenho um ponto de Acarajé na Uruguaiana, né? Eu tava no metrô, na saída do metrô. Na saída do metrô, eu estava vendo outro dia um secretário do prefeito dizendo que a Guarda Municipal vai ajudar a PM como grande salvador da pátria. E aí eu via comentário e postei uma foto da Uruguaiana, por exemplo, que eu falei assim, mas eu não estou entendendo, como é que é isso? Parece que está vivendo num mundo que não é o nosso. Eu falei, mas o que é isso? Aonde vai acontecer isso? Porque a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, hoje ela não está conseguindo fazer o seu papel. Com certeza. Então, como ela vai ajudar um outro estadual? Não, é brincadeira, é brincadeira. Então, assim, a gente vê gestores aí vendo segmentos da sociedade ligados às igrejas, que alguns são muito radicais, né? E que com isso eles não estão nem aí, eles querem ver o lado deles, né? Existe hoje um movimento até de igrejas evangélicas e outros segmentos de tradições religiosas que estão buscando uma política e uma cultura de paz dentre as religiões, que eu acho isso muito bacana, esse trabalho, né? Esse confraternizar. Temos aí a caminhada de defesa da liberdade religiosa no Rio de Janeiro. Aconteceu agora no Paraná, né? Uma caminhada feita pelos Tambores do Paraná, que estiveram presentes no Prêmio Atabaque de Ouro e que tiveram um movimento lá fantástico, a primeira caminhada deles. Agora aconteceu da Zona Oeste. Então vários movimentos estão surgindo exatamente para fazer com que o poder público cumpra o seu papel. Aquela pasta que existe para cuidar da gente, para promover a paz, exista de fato, contribua de fato, né? Eu acho que as pessoas têm que esquecer a sua religião e ver que o seu papel de gestor é um papel de contribuir, né, com a igualdade, contribuir com a política de paz, contribuir com o desenvolvimento humano, né, e fazer com que as pessoas tenham essa consciência e eles promover isso, que é papel do poder público. Sim, com certeza. Vamos chamar o nosso intervalinho rapidinho, só para a gente beber uma aguinha. Daqui a pouco a gente volta.